Sustentabilidade no papel e dinheiro no bolso. Em um agro cada vez mais rigoroso, como o CAR e o PRA podem garantir a segurança jurídica da sua terra e abrir as portas para o crédito rural. No programa de hoje, tire todas as suas dúvidas sobre a regularização ambiental e descubra como colocar a sua propriedade em dia com a lei para garantir a máxima competitividade no mercado. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Oferecimento FAESP e Senar SP. Maria Cristina Murgel, bióloga do Departamento de Sustentabilidade da FAESP. É um prazer recebê-la. Prazer é meu. Produzir com sustentabilidade já se tornou um requisito para manter a competitividade no agro e, em um cenário exigente, ferramentas como o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e o Programa de Regularização Ambiental são fundamentais para fortalecer a sustentabilidade das propriedades, garantir a segurança jurídica e facilitar o crédito. Maria Cristina, a gente fala muito no CAR, mas explica o que significa o CAR, por que ele é obrigatório? Bom, o Cadastro Ambiental Rural, ele foi instituído em 2012 pelo novo Código Florestal Brasileiro. Ele é um registro autodeclaratório, obrigatório, que à época da promulgação da lei, ele veio a ser um instrumento de apresentação das propriedades rurais ao poder público para que se viabilizasse as exigências do Código Florestal Brasileiro, que fundamentalmente são a preservação das áreas de preservação permanente e a reserva legal das propriedades rurais. O Código Florestal faz uma série de exigências, conforme o tamanho da propriedade, conforme o seu atendimento das leis passadas, e era preciso conhecer essas propriedades, né, e que o produtor declarasse ali no Cadastro Ambiental Rural a fotografia da sua propriedade naquele momento. Ele é federal, mas cada estado tem suas regras, são os estados que tomam conta ou é o órgão federal mesmo? O sistema de cadastro ambiental rural é um sistema federal integrado com os estados, né? O estado de São Paulo, logo depois da promulgação do Código Florestal, ele instituiu um sistema próprio. E no estado de São Paulo, já em 2019, passagem de 2019 para 2020, São Paulo tinha quase que 98% da sua área cadastrável em sistema, ou seja, o produtor paulista fez a sua parte e se apresentou ao poder público, né? E esse cadastro é que é utilizado para identificar aquilo que o produtor deve de APP e de reserva legal e, inclusive, também a sua área de produção e os seus excedentes. Muitos produtores têm além do que a lei exige de vegetação. E é por meio desse cadastro que o poder público faz essa contabilidade, vamos dizer assim. Funciona quase que como um imposto de renda. Ele faz uma declaração e o poder público, então, conforme as regras da lei, identifica aquilo que ele tem a mais, aquilo que ele deve em termos de recomposição das áreas de preservação permanente ao longo dos cursos d'água e das reservas legais exigidas pelo Código Florestal. Ele é um documento aí relacionado à sustentabilidade da produção agropecuária, né? Sim, porque o Código Florestal Brasileiro é o nosso grande diferencial. É a lei, talvez nenhum país do mundo tenha em lei, né, a exigência de conservação no nível das propriedades, né? Isso realmente é um diferencial brasileiro, né? E estar em conformidade com o Código Florestal é um diferencial que a propriedade leva, né, para todas essas suas atividades. Hoje o mercado é cada vez mais exigente, como você comentou no início, né? Quer dizer, nós temos... e a questão da sustentabilidade, ela não tem a ver só com a questão ambiental, mas ela começa com essa conformidade, né? Atender às leis domésticas, atender aquilo que a sociedade pede, é o primeiro passo para dizer, olha, eu cumpro, eu estou né, em conformidade com as leis do meu país e posso sim
me apresentar como uma propriedade sustentável. É como você falou, talvez nenhum outro país tenha realmente um código florestal tão exigente quanto o brasileiro, né? O Brasil tem umas exigências, o produtor brasileiro é o que mais preserva e tem que preservar, porque preservar faz parte da produtividade dele também, da sustentabilidade, né? Como está o cenário do CAR, aqui falando mais especificamente do estado de São Paulo? Olha, o código foi aprovado em 2012. Essa lei sofreu um processo de judicialização muito forte, que só foi pacificado em 2018, 2019. O Estado de São Paulo, a partir de então, ele investiu muito na tecnologia, investiu na capacitação dos seus órgãos. A Secretaria da Agricultura hoje é a responsável pelo código, a avaliação do cadastro ambiental rural. E o Estado de São Paulo, de 2021 para cá, ele deu um avanço fundamental, né? Hoje nós temos a FAESP acompanha muito o boletim, mensalmente ele solta um boletim da situação, nós temos cerca de 400 mil cadastros em sistema e o Estado de São Paulo, através da sua Secretaria de Agricultura, já validou cerca de 200 mil cadastros, né? Isso, em comparação a outros estados, São Paulo sai na frente por uma série de circunstâncias, pela sua regulamentação, pelo acervo cartográfico que o Estado possui, pela força da sua equipe técnica, né, no poder público e também pela atuação do próprio setor produtivo, das entidades representativas que vêm apoiando esse processo, né, de forma que a gente realmente atinja aí uma conformidade plena com o Código Florestal no nosso estado. Então, desses 200 mil cadastros que estão validados, cerca de 145 mil já foram validados sem nenhum passivo, né? Isso foi surpreendente, né? Lá atrás não se imaginava, né, essa questão. E desses que estão validados sem nenhuma área a recompor, quase 50% têm excedentes de vegetação, né, que podem aí se constituir ativos aí em termos de pagamentos por serviços ambientais, créditos de carbono, né, são questões importantes para a propriedade rural. 400 mil cadastrados, registrados, 200 mil já validados, porque não é um processo simples, né? Demora, você vê, foi aprovado em 2012, 2018 que praticamente começou a ser colocado em prática, 2021 que avançou, às vezes demora 2, 3, 4 anos para poder validar, né? São Paulo, ele utiliza, como vários estados, né, uma análise automatizada. Isso possibilitou maior agilidade aí, né? Como um sistema de imposto de renda pega a declaração e isso passa por um escrutínio com os parâmetros da lei e o sistema produz uma análise que é checada e verificada pelo produtor, pelo órgão público e valida esse cadastro, né? O que acontece? O cadastro é um instrumento dentro de um processo de regularização ambiental do imóvel, né? Não é porque ele fez o cadastro que ele já está ok com a lei, ele está adimplente com a lei. Agora vamos ver, por meio desse cadastro, se ele tem que recompor alguma área ou se ele não precisa recompor, se ele tem excedente, e aí sim ele vai percorrendo essas etapas do processo de regularização para ter finalmente a sua conformidade atestada pelo poder público. Porque a gente sabe, né, Maria Cristina, que os mercados internacionais estão cada vez mais exigentes em relação à sustentabilidade, né? E o cara acaba entrando aí, acaba sendo meio que um documento, um RG, mais um dos documentos para validar, né, o quão sustentável é o agro brasileiro. Sim, não só os mercados internacionais, Joyce, mas também o próprio mercado interno. Né? Hoje, se eu forneço para uma grande indústria, para uma grande usina, eu preciso mostrar a minha adimplência com o processo de regularização e a minha conformidade. Hoje, nós vivemos num mundo de sistemas integrados, cada vez mais. Né? O sistema do INCRA, o sistema do CAR, o sistema da fiscalização ambiental, né? Os órgãos de controle usam essas bases, né, para identificar ali as propriedades. Então, cada vez mais é preciso se ater a isso, né? Como você falou, ele passa a ser um RG porque é a principal base onde eu identifico o polígono da propriedade.
né? E a partir de então eu vou me comunicando com os vários órgãos, né? Hoje eu não acesso um financiamento, primeiro, se eu não tenho o meu cadastro inscrito no sistema. Segundo, se eu tenho ele validado, eu já acesso juros menores, porque o meu risco diminui, porque eu sou uma propriedade que estou demonstrando a sustentabilidade, e com isso o dia a dia do produtor começa a se conversar, né? É nesse sentido. Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. E detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para sua casa. É caro, é tanto documento, tanta burocracia, que quem está lá na roça às vezes até nem se atenta a tanta coisa, tanta exigência, mas em São Paulo pelo menos tem a FAESP, por meio dos sindicatos, o produtor pode procurar o sindicato, procura a FAESP, que tem toda essa orientação, né? Todas essas informações. Qual é a relação, Maria Cristina, entre a validação do CAR e a segurança jurídica do produtor? Como nós já falamos aqui, pode levar um tempo, dos 200 já validados, 140 não tiveram passivos, já estavam certinhos. Esses outros, então, significa que estão numa fila aí para cumprir alguma exigência. Sim. O que acontece? Entre a letra da lei e a prática, existe um caminho muito grande, né? Como você falou, são muitos cadastros, muitas exigências. Então, há uma necessidade de cada vez mais a gente capacitar esse produtor, traduzir para ele como essas questões se colocam, como é que ele age nesse processo de regularização, a importância disso, para que isso seja facilitado, né? A forma como ele vai lidar com todas essas informações, né? A segurança jurídica para ele, dele estar adimplente com esse processo, né? Dele não chegar num banco e o documento, olha, você está devendo alguma coisa, né? Você precisa ir lá cumprir a outra etapa do processo, é fundamental, né? Para que ele não tenha problemas no dia a dia, né? Então, é nesse sentido que a FAESP está atuando junto aos sindicatos rurais para cada vez mais capacitar a ponta, né? E levar essa informação ao produtor, né? E de outra forma também, na aplicação da lei que a gente começa a identificar se há problemas ou não. Questões que têm que ser melhoradas, sistemas que têm que ser aprimorados, situações que ainda não estão sendo absorvidas pelo sistema público. Então, é isso que a gente faz também quando a gente leva a informação, a gente também capta como é que está sendo a dificuldade na ponta. Entre tantas siglas também tem PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Como que ele funciona?
O programa de regularização ambiental, ele também está previsto no Código Florestal. Ele é um programa instituído para facilitar aquele que tem passivo, ou seja, eu tenho área a recompor. O programa, quem adere a esse programa, ele tem 20 anos para fazer essa recomposição, 1/10 a cada 2 anos. Né? Ele tem todas as suas autuações anteriores a 2008, elas são suspensas. Né? Ele tem a facilidade de ter faixas de APP mais brandas, né? Dependendo do tamanho da propriedade. Então, são uma série de benefícios, né, que o Código Florestal previu para que o código pudesse ser viabilizado, para que a recomposição devida pelo produtor, ela tem que ser absorvida dentro da capacidade que ele tem. Né? Então, foi isso que esse programa trouxe. Uma vez validado o CAR, o produtor vai ter a opção, ele vai ter lá a análise com os benefícios do PRA e sem o benefício do PRA, como é que fica o tamanho da recomposição dele. E aí ele opta se ele quer aderir, quase que 100% quer aderir, mas isso só se concretiza com um projeto de recomposição e com a assinatura do termo de compromisso. Né? Não é obrigatório, então é opcional, mas ele tem vantagens, tem benefícios. Sim, tem vantagens, não é uma obrigação, né? Mas diante dos benefícios, quase que a totalidade acaba aderindo. O que nós estamos notando é que ainda está lento esse processo. Né? Diante do que nós já temos validado, é esse o principal desafio agora, é levar essa informação para o produtor para que o quanto antes ele faça a adesão, né, e comece o seu processo de regularização. Às vezes pode ser até por falta de informação essa baixa adesão, né? Com certeza. Os cadastros foram feitos muito lá atrás, a maioria dos cadastros no estado de São Paulo foram feitos entre os anos de 2015 e 2016 e a resposta ao produtor só começa a chegar depois de 2021. Veja, quase que 10 anos aí, né? Então tem problemas de e-mail errado no sistema, ele ainda com a ideia de que ele fez o cadastro, então está tudo ok, ele já cumpriu o que ele tinha que fazer, né? Então é esse tipo de informação que nós precisamos cada vez mais difundir para que isso realmente seja alavancado no estado de São Paulo. E o CAR, além de ser aí obrigatório e mostra como o Brasil é sustentável, claro, também se traduz em financiamento, né? Como nós já colocamos aqui, para o produtor ter acesso ao crédito. É um desafio também, né? Porque ele tem que cumprir uma série de exigências e o CAR é uma delas, né? Sim, com certeza. No início, há uns anos atrás, a gente dizia assim, basta ter o número do CAR. Hoje, o banco já olha o demonstrativo daquele CAR, ele já olha em que etapa do processo ele está, se ele está devendo alguma coisa ao órgão público e ele já começa a trabalhar com reduções de juros para aquele que já validou, para aquele que tem excedente de vegetação. Então, o acesso ao crédito, ele está condicionado, sim, a uma leitura desse CAR. Né? Não é que ele vai ser impedido, mas ele realmente ele cai em valas diferentes conforme o andamento do seu cadastro, né? Do seu processo de regularização. Bom, reforçando, é um processo burocrático, mas em São Paulo o produtor não está sozinho. A FAESP ajuda, orienta por meio dos sindicatos. É só procurar o sindicato, vocês dão todo o apoio, dão as instruções, ajudam a preencher os dados, os requisitos para poder ter o cadastro. Sim, a gente desde 2024 tem capacitado todos os nossos sindicatos em relação a esse processo e aquilo que o sindicato não consegue endereçar, ele tem o apoio do Departamento de Sustentabilidade na sede aqui da FAESP, nós fazemos esse apoio aos sindicatos e fazemos, dependendo da situação, a interlocução com a Secretaria da Agricultura, no sentido de dirimir dúvidas, de levar situações excepcionais que estejam ocorrendo, para que a gente facilite aí a informação a esse produtor e que ele possa ser orientado da melhor maneira possível, principalmente os pequenos e médios, né, que precisam desse apoio constantemente e para que num espaço aí de tempo curto a gente alcance realmente a sustentabilidade, né, a maior sustentabilidade, porque nós já estamos trabalhando com um setor bastante atuante nesse sentido e consigamos aqui atender aí ao Código Florestal brasileiro.
Para você que quer valorizar o seu capital, somos o Gen Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos. Nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e joias. Conosco, você vai aumentar seus lucros em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Você que acompanha a Revista Oeste sabe que aqui a gente não recua. Diz o que precisa ser dito. Para isso, é preciso ser livre. A liberdade não é concedida por governos nem autorizada por anunciantes. É garantida por lei, mas só a vigilância do povo garante que leis sejam cumpridas. E o povo, no caso da Oeste, é a multidão de assinantes. A Revista Oeste existe porque milhares de homens e mulheres fizeram essa escolha. É esse apoio direto que mantém a nossa independência. Se você acredita na importância do jornalismo independente, venha fazer parte dessa história. Em São Paulo, quanto que é obrigatório para o produtor rural preservar? A regra geral, ele obviamente tem que preservar as APPs, né, que em regra geral são de 30 metros, e dependendo do tamanho da propriedade, ele vai ter uma faixa obrigatória de recomposição ao longo dos cursos d'água e 20% de reserva legal. Porém, o Código Florestal de 2012, ele permite olhar o passado e, dependendo da situação dele em 65, em 89, né, para aqueles que estavam encerrados, o ano é 89, essa reserva legal pode ser menor, né, dependendo do caso, né. Então, isso vai depender de cada caso, em qual é o enquadramento dele, mas a regra geral seria 20% de reserva legal. Né? Na maioria dos casos, a nossa reserva legal é um pouco menor, porque nós tratamos da regularização a partir de 1965, que foi o que o Código brasileiro de 2012 permitiu, né? Olhar o passado, né? Em que época essa fazenda foi aberta, o que a lei exigia na época da sua abertura. Né? Então... E como é feita essa definição desses 20% de que área do montante aí da propriedade será preservado? Geralmente próximo a ribeirões, a fontes de água? Olha, se ele tiver condição de recuperar no próprio imóvel, isso é feito no próprio imóvel, né? Agora, o Código permite a compensação dessa reserva legal fora do imóvel, né? Ele pode arrendar uma outra área em outro imóvel, ele pode ter uma outra propriedade com excedente de vegetação, então ele vai usar o excedente da outra propriedade. Isso depende de cada caso, né? Para os imóveis menores de 4 módulos fiscais, a reserva legal é aquilo que ele tinha em 2008. Então, volta-se ao mapa de 2008 e vê o que a propriedade tinha em 2008. Né? Então, existem várias regras no Código e é isso que a gente tem trabalhado com os sindicatos, explicando essas regras, explicando a forma de enquadramento. Para a nossa sorte, o Estado de São Paulo tem um acervo cartográfico muito bom dos anos de 65, do ano de 89, e o sistema tem um mapeamento feito pelo Serviço Florestal Brasileiro de 2008.
Então, o Estado de São Paulo tem conseguido fazer essas análises com rigor técnico, com cautela, né? E tem conseguido fazer o enquadramento das diferentes situações de forma a não penalizar o produtor. Por falar em penalizar, quais as penalidades para quem deixa de fazer o CAR? Olha, não há uma penalidade explícita na lei, né? Mas, por exemplo, aquele que não fez o CAR no prazo estipulado pela lei, ele já perde o direito da adesão ao PRA, né? O Estado de São Paulo, como eu falei, hoje é quase que 99%, eu diria, não vou dizer que não tem um branquinho no mapa, mas a área cadastrável, né, a agropecuária do Estado, praticamente está toda em sistema, né? Então, nós não temos grandes problemas com a inscrição do produtor, daquela propriedade no sistema do CAR, né? Não há, como eu falei, uma multa, mas ele perde benefícios e hoje, se ele for ao cartório, fazer qualquer operação no cartório, mudar a sua matrícula, uma venda do seu imóvel, vai ser pedido para ele o número do CAR. Então, isso já é uma penalidade, porque ele não consegue fazer. Ele não consegue ir ao banco para acessar nada se aquela propriedade não tem a inscrição do CAR. O próprio ITR hoje já começa a aceitar, né, solicitar o CAR como demonstrativo lá da vegetação que existe na propriedade. Então, a penalidade ela vem de forma indireta. Ele começa a travar as operações que ele necessita. Eu estou como presidente do Sindicato Rural de Tupã há 22 anos. O Sindicato Rural de Tupã, ele existe, ele tem 65 anos, já completou esse ano agora. E a FAESP, nessa comemoração dos 86 anos, para nós tem uma importância muito grande. A FAESP é o órgão onde os sindicatos rurais chegam, através dos seus presidentes, a necessidade, as reivindicações do que acontece em toda a nossa zona rural no estado de São Paulo. E hoje a FAESP é presidida pelo Dr. Tirso Meirelles, onde ele busca essas reivindicações com o maior sucesso. Faz um trabalho magnífico e esse trabalho que nós temos hoje dentro da FAESP vem em consequência do grande trabalho que o Dr. Fábio Meirelles fez. O Dr. Fábio Meirelles foi uma pessoa que presidiu a FAESP e que elevou o nome dessa grande entidade. Então a gente fica muito satisfeito hoje de estar aqui comemorando seus 86 anos e comemorando com grande sucesso, trazendo esse benefício para todos os produtores rurais do estado de São Paulo. 86 anos não são 86 dias, uma vida, uma história. Dr. Fábio, liderança total no estado. A gente, quando vê o vídeo da formação da federação, até os dias de hoje, a gente consegue entender a magnitude que foi isso. E hoje, à frente do Dr. Tirso, nos empenhando, nos ajudando, dando eventos como esse. Eu sou de Montemor, estou há 20 anos como presidente do sindicato, e há 20 anos estou dentro da federação com o Dr. Fábio, com o Dr. Tirso. Nós sabemos quanto isso é importante ao sindicato, o Senar, a FAESP, o CAESP, o apoio que vem dando ao produtor rural. Cada dia mais incentivando, promovendo eventos, lideranças. Dr. Fábio, hoje Tirso Meirelles, nosso sistema como um todo, parece que foi ontem, mas se passaram 86 anos e nós, sindicatos rurais, somos gratos a essa história, a essa vida. É um legado que nós estamos vivendo hoje e só agradecer. Minha palavra chama-se gratidão por tudo que foi feito por nós, pelo nosso agronegócio. Foi feito, é feito e ainda será feito. Então, assim, FAESP, Senar, CAESP, a minha eterna gratidão. Dr. Fábio, gratidão eterna. Obrigado. A FAESP já vem apoiando os sindicatos lá desde trás. Itapetininga vai completar 61 anos. E é muito importante, é o braço direito do nosso apoio do nosso sindicato, principalmente nos cursos de formação profissional e promoção social. São 86 anos aí de uma história de oportunidades para os sindicatos e para os produtores por meio dos sindicatos, né? Sim, com certeza. O apoio é essencial, principalmente nos dias de campos, nas palestras técnicas. A FAESP é o nosso
apoio e parabéns pelos 86 anos. Maria Cristina, muito obrigada pela sua participação aqui, Eu pelas que suas agradeço informações. e estamos sempre à disposição. Muito obrigada pela sua audiência. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.